Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês um breakdown comentado desse meu último trabalho pessoal aqui. E eu não quero me ater muito à questão de técnicas, mas sim à questão de raciocínio, ok? Eu quero mostrar para vocês hoje como que com poucos ajustes simples de luminosidade, ou seja, nós vamos trabalhar luz e sombra aqui, a gente pode criar um certo drama para nossa imagem. Eu vou mostrar para vocês como a gente sai desse resultado aqui, que é o 3D original, para esse resultado aqui, que é o resultado final. Então vamos lá. O raciocínio para retocar imagens feitas no 3D é o mesmíssimo raciocínio que você usaria para retocar qualquer outro tipo de foto. Então eu vou tratar esse passe 3D, essa imagem feita no 3D, como uma fotografia. Então qual é a minha intenção aqui? Eu quero trazer a atenção de vocês para essa parte aqui, a combinação do machado mais essas pedras aqui de baixo. Como é que eu comecei a construir essa imagem? Primeiro de tudo, o que eu fiz foi começar a escurecer o fundo. Por quê? Porque quando eu escureço o fundo, principalmente essa parte aqui de cima, o meu machado ele começa a saltar um pouco mais. Se eu colocar um machado que possua, digamos, valores de luminosidade mais claros na frente de um fundo claro demais, eles vão automaticamente se fundir. Então, o que eu preciso fazer para resolver isso? Eu vou trabalhar uma forma mais clara na frente de uma forma escura, de um fundo escuro, ou vice-versa. E como eu fiz isso? Basicamente, eu fiz usando uma curva. Eu fiz um primeiro passe aqui para escurecer o fundo como um todo, depois eu fiz uma seleção aqui em cima e escureci essa parte aqui, para poder dar um pouquinho mais de leitura no machado. Isso aqui vai encaixar melhor também com uma luz que eu vou puxar aqui mais para frente, já vou mostrar para vocês. Isso tudo eu coloquei dentro de uma pastinha que está mascarada com a máscara do machado e a máscara das pedras, ou seja, só vai afetar o fundo, não vai afetar esses dois elementos aqui, e botei essa outra pasta dentro de uma outra com um degradê suave. Então a minha ideia é que tem uma luz aqui embaixo. Tem uma luz avermelhada aqui atrás. Então, eu quero que essa luz ela vaze um pouquinho. Aqui embaixo eu não quero que fique tão escuro quanto aqui em cima. Então, é muito simples de você fazer isso daí. Basta você criar uma curva, escurecer e depois ir mascarando. E aí você vai esculpindo, por assim dizer, a luz na sua imagem. Então, ó, vocês percebem que já deu uma melhorada. Aqui, o meu machado ele não tem tanta leitura. Agora melhorou um pouco mais. Eu resolvi fazer um pequeno ajustezinho de saturação aqui embaixo, porque eu estava achando o vermelho dessas pedras muito intenso. Então, basicamente, eu usei a mesma máscara, né? Uma pasta também, fiz um outro ajuste aqui com curvas. E até dei uma escurecidinha de leve e acertei um pouquinho da saturação desse vermelho. E aí vai começar a parte mais interessante, que são luzes entrando aqui na parte de cima da caverna, né? Como se tivesse, digamos, uma abertura no teto e aí esse machado ele está sendo iluminado, né? Principalmente por essa luz que vem de cima. E a ideia é gerar um drama, né? Digamos assim, o hero, né? O personagem principal, por assim dizer, da nossa cena é o nosso machado. E quando a gente acrescenta essa luz vinda de cima, dá essa ideia de destaque, né? Só para fazer um exercício rápido aqui para vocês entenderem, eu apertei o Q para carregar o Quick Mask, selecionei a tecla G e vou selecionar esse degradê aqui, ó. Cliquei aqui em cima, selecionei esse degradê do preto para o transparente. Meu Quick Mask está selecionado. Eu vou selecionar esse degradê linear, vou selecionar uma opacidade que eu achar necessária e vou começar a puxar aqui dos lados, ó. Depois que eu terminei isso, eu aperto o Q novamente, ele vai carregar minha seleção, eu puxo uma curva e começo a escurecer as bordas. Esse é o raciocínio por detrás de todos esses passos que estão aqui. É basicamente isso. Seleciona uma parte da sua cena, pinta com Quick Mask, da forma como você achar melhor, e usa uma curva ou para clarear ou para escurecer. Por que se faz isso? Porque agora você não vai olhar tanto para essas bordas aqui, você vai olhar para isso que está
mais iluminado, porque essa vai ser a área de maior contraste da sua imagem. Então, para onde tem mais contraste, naturalmente o olho humano começa a olhar para lá. Então, a ideia é essa. Só que eu vou construir isso que eu acabei de fazer, né, esse princípio que eu acabei de mostrar, eu vou construir ele em passos menores. O primeiro passo foi escurecer o fundo. O segundo passo foi começar a, digamos, indicar uma luz que vem aqui de cima. Como é que eu construí essa luz? Você pode fazer isso de diversas maneiras, tá? Você pode fazer pintando com brush, você pode fazer com uma seleção lasso tool, várias como essa daqui. Depois você aperta o Q, dá um Gaussian blur, puxa uma curva e voilá, você começa a criar uma iluminação ali. Você pode fazer isso de várias maneiras, tá? Mostrando rapidamente aqui, eu fiz isso da seguinte forma. Eu criei um degradê, basta você selecionar a opção Noise dentro do seu degradê e colocar ele como Angle, e aí você vai posicionando ele. Ele começa a fazer essa espécie de fachos de luz. Depois você desatura, começa a mexer nos Blending Modes. E depois de todos esses processos, o resultado que você tem é algo basicamente dessa maneira aqui. Esse layer aqui está em screen, está com opacidade menor. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, só para forçar um pouquinho mais. Tá vendo? Olha, ele já faz esses fachos de luz interessantes. Podia, por exemplo, ter pego uma foto que tivesse isso e colocado aqui em screen também. Funcionaria. Vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Fiz dessa maneira, desaturei, introduzi a cor que eu queria, baixei a opacidade, coloquei dentro de uma pastinha e fiz uma máscara radial. E aí, ó, você começa a trabalhar com sutileza. Depois eu aproveitei e fiz uma outra seleção radial um pouquinho maior, um solid color mesmo, em normal. Nesse caso aqui não tem problema, porque eu estou justamente querendo criar uma sensação de abafamento aqui, então não preciso usar um blending mode. E isso tudo eu coloquei dentro de uma pasta, mascarando mais uma vez a pedra e o machado. Então vocês percebem que é só uma indicação de uma luz. É algo bem sutil. A gente vai trabalhando passo a passo de maneiras bem sutis e isso ajuda a não criar um efeito muito exagerado, ok? Depois eu comecei a criar um facho de luz um pouquinho mais definido. Essa pasta aqui de baixo seria o facho de luz um pouquinho mais amplo e essa de cima um facho de luz um pouquinho mais definido. Como eu fiz isso? Utilizando justamente uma fotografia, que por acaso é um facho de luz feito com um spot, uma lanterna, alguma coisa nesse sentido. Eu distorci, cresci ele aqui, como ele está num fundo preto, basta eu jogar ele em screen, ele faz esse desenho já aqui para mim, e aí eu fui mascarando aqui, eu fui duplicando ele, vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Esse aqui era o primeiro, mascarei um pouquinho aqui na base dele, coloquei um segundo menorzinho, mascarado também, depois um fachozinho aqui, é a mesma imagem repetida e distorcida algumas vezes, para dar essa sensação de raios um pouquinho diferentes. Mascarei o machado e a pedra e coloquei isso tudo dentro de uma pasta com uma seleção radial, porque eu só quero que tenha a influência daqui e depois vá perdendo a força. Depois eu criei uma pasta chamada Atmosfera, e nessa pasta tem um truquezinho legal, que é o seguinte: eu utilizei essa imagem aqui, que é uma imagem com umas poeirinhas, né, um dust. Isso aqui ajuda a criar essa ideia de pó, né, de poeira flutuando, onde tem, às vezes, né, quando você, para você perceber essa luz volumétrica, às vezes o ambiente ele tá um pouquinho mais carregado, né, de umidade, né, de atmosfera, e não é incomum você encontrar esse tipo de poeirinha flutuando. Então eu achei interessante colocar aqui, né? Coloquei como... Podia ter usado screen, mas eu usei o Lighten. Mascarei bem de leve, bem sutil. Coloquei um photofilter aqui só para dar uma colorizada azulada. E ao mesmo tempo também, mais uma vez, usei um Solid Color com uma seleção radial bem grandona. E botei ele em Lighten também. E abaixei a opacidade e o fio. E ele dá essa sensação de atmosfera, né? Isso me ajuda a construir o efeito dessa luz espaçada. Né? Aqui no centro ela é mais intensa, principalmente aqui na parte de cima, que eu vou forçar daqui a pouquinho. À medida que ele vai
descendo, ele vai perdendo a sua intensidade, e à medida que ele vai indo para os lados, né, para os cantos da imagem, ele vai perdendo a sua intensidade também. Coloquei isso tudo numa pasta, dessa vez não precisei mascarar, e esse daqui é o efeito. E veja bem, dessa vez eu já estou deixando esse efeito começar a passar por cima tanto do machado quanto da pedra. Depois foi a hora de trabalhar individualmente o machado. Então eu tinha uma máscara para o machado e aqui dentro são apenas alguns ajustes também de degradês, de claro e escuro. Eu tenho uma máscara aqui dessa parte da lâmina do machado e o que eu fiz foi começar a escurecer um pouco mais essa base com uma seleção radial e uma curva para começar a criar um pouquinho de contraste e abafar um pouco mais essa parte aqui. Eu tirei um pouquinho da saturação do machado, eu estava achando essa parte um pouco azulada demais, e é importante que a gente não pese na saturação, porque senão a imagem começa a ficar muito ilustrativa, e isso aqui já tem um tom fantasioso por si só. Depois eu criei uma invasão de luz aqui em cima da mesma maneira, com uma curva e uma seleção radial. Então é aquilo que eu já mostrei para vocês, é a mesma técnica sendo repetida diversas vezes e sendo aplicada de pouquinho em pouquinho, mascarando e nos detalhes. Depois o que eu fiz foi, eu tenho a máscara do cabo, eu escureci o cabo como um todo e eu vinculei ele numa outra curva com uma máscara que tem essas duas seleções aqui, e aí ele só fica, perdão, ele não, na verdade eu não deixei ele mais escuro, eu deixei ele um pouquinho mais claro. É exatamente isso, eu deixei ele um pouquinho mais claro, e aí por causa dessa máscara aqui de baixo, esse efeito de clarear o cabo do machado, ele não pega nele como um todo, ele pega só mais nessa parte aqui do centro, que eu achei que faria sentido, afinal de contas tem um facho de luz diretamente vindo em cima dele, e nesse cotoco aqui da frente, porque senão ficaria muito escuro e não daria leitura. E aí vocês podem dar uma olhadinha aqui, dar uma saltada. Depois o que eu fiz foi... tá bem sutil, não sei se vai dar para perceber no vídeo, né? Eu escureci um pouquinho só a base do machado, mas é bem sutil, dá para aparecer um pouquinho aqui, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas é bem sutil mesmo. Depois eu fiz um ajuste de contraste, aí essa é uma técnica bacana. Todo mundo sabe que para você fazer contraste na curva, você cria um S. Mas se você colocar a curva em Luminosity e colocar o S em um dos canais, principalmente se for o verde, que geralmente é um canal que desenha bastante, né, esse contraste de claro e escuro, você vai estar trabalhando a luminosidade e o contraste de uma maneira diferente da qual você teria se você estivesse trabalhando apenas o canal RGB. Então eu aconselho vocês a testarem isso daí. Nem sempre funciona, né? Nem sempre vai ser o verde que vai funcionar. Poderia ter feito esse S, né, no vermelho, poderia ter feito no azul também. Geralmente o verde funciona bem e é uma maneira interessante de criar contraste, beleza? Fiz esse contraste, mascarei aqui um pouquinho mais para a base aqui do machado, e depois eu resolvi dar uma abafada em algumas partes desse machado. Pode ser que fique esquisito aqui, mas com os outros ajustes que eu vou colocar por cima de tudo, vai fazer sentido no final. A ideia é que o machado ele estivesse um pouco mais claro aqui no centro e um pouco mais abafado nas bordas dele, seguindo a estrutura desse facho de luz aqui do centro. Ok, agora é uma boa hora para mostrar um passe que você só consegue no 3D, que é chamado de Ambient Occlusion. E o que esse passe faz, né? Esse passe é como se fosse uma espécie de passe onde a luz ela não vai bater tanto e ela vai fazer essa sombra de contato entre um objeto e outro. Sombra de oclusão, passe muito comum de se utilizar no mundo do 3D. E se você pegar ele e colocar ele em Multiply, ele dá às vezes uns efeitos interessantes. Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu coloquei ele em Multiply, dei uma mascaradinha de leve aqui na borda. Depois eu mascarei, eu só queria que esse passe pegasse nas pedras. E ele fica assim, ó, ele já começa a criar um certo volume aqui na pedra. E depois eu usei uma curva para abafar ela como um todo, porque eu estava achando ela muito clara
em relação a esse machado aqui. Aí vocês podem observar, ó, que essa pasta é a primeira que está aqui, mas na verdade eu só estou mostrando ela para vocês agora. Por quê? Porque na verdade o processo de escultura de luz, por assim dizer, ele não é necessariamente um processo linear, tá? Você pode ir e voltar a criar efeitos por cima ou por baixo daqueles que você já criou. Beleza, tendo estabelecido isso tudo, era hora de eu começar a criar os meus efeitos gerais, os meus efeitos globais por cima de tudo, né? E aí começa aquilo que eu chamo de enfeitar o pavão, a coisa começa a ficar um pouquinho mais bonita. Então a primeira coisa que eu fiz foi criar um efeito de color balance para eu mexer um pouquinho nas cores da imagem. Então eu deixei esses vermelhos um pouco mais avermelhados, e essa parte aqui de cima que estava meio ainda um pouco esbranquiçada, né, um pouco desaturada, eu deixei ela um pouquinho mais tendendo assim entre o azul e o magenta, né? E aí não tem números específicos para colocar aqui, é questão de teste, tá? E também não tem uma razão específica para eu ter utilizado um color balance ao invés de uma curva. Você pode fazer do jeito que você quiser. Depois eu usei um photo filter para esfriar um pouco essa parte aqui de cima. Mais uma vez, mascarei. É o mesmo princípio das cores, tá? Onde é que eu quero que tenha uma entrada de azul? Então eu vou mascarar aquela entrada de azul. Onde é que eu quero que tenha uma entrada de vermelho? Vou mascarar aquela entrada de vermelho. Técnicas simples, básicas de qualquer usuário de Photoshop que saiba mexer com curvas e a ferramenta gradiente pode fazer. E o que importa aqui não são as técnicas, e sim o raciocínio por detrás. Depois eu comecei a escurecer as bordas daquela maneira que eu já mostrei para vocês, utilizando uma curva e também, mais uma vez, mascarando. Depois eu resolvi criar um contraste. Eu usei um Hue Saturation em Soft Light, mascarei completamente o machado e basicamente você só carrega um Hue Saturation por cima de tudo, coloca ele em Soft Light, abaixa o fio, a opacidade dele, e se tiver muito carregado nos pretos, você sobe o Lightness, tá? Poderia ter feito isso com uma curva também, mas eu já conheço essa receitinha de bolo aqui, geralmente ela funciona para aquilo que eu quero fazer. Depois eu criei um outro efeito aqui, que esse realmente não tem absolutamente nada a ver com nada, porque na verdade ele é um pedaço de um flare fotográfico. Então ele é mais ou menos isso aqui. Brito, mas por que você usou esse? Porque eu estava testando e funcionou, ele tinha esses desenhos, tá vendo? Não precisa ser uma coisa assim muito no alvo, vamos dizer assim. Você tem um espaço muito grande para experimentação, sabe? Às vezes você não consegue fazer um efeito de desenhar a luz, você pega uma imagem que tem uns riscos, algumas coisas assim, você dá uma colorizada nela, joga ela em screen e fica um efeito interessante. Eu achei que ficava legal aqui, achei que comporia bem. Originalmente isso era para ser de repente um flare fotográfico, né? Alguma coisa que desse essa sensação, mas acabou que eu tive um acidente feliz, funcionou dessa maneira e eu resolvi deixar desse jeito. Mascarei mais uma vez com uma seleção radial, tá? E aqui eu criei uma seleção bem pequenininha para deixar essa parte aqui um pouquinho mais estourada, tá? Por último, eu puxei uma curva iluminando tudo. Eu fiz uma seleção bem suave, né? Uma mescla de seleção radial com seleção linear, que é essa primeira aqui. Mas, além disso, se você clicar duas vezes no seu layer, em qualquer layer, vai aparecer essa janelinha de Layer Styles, e o que eu fiz foi usar o Blend If, e quem me acompanha sabe que às vezes eu uso isso daqui, ó. Então, originalmente, o efeito era dessa maneira, mas se você pegar aqui com o seu mouse e começar a puxar, ele faz meio que uma máscara automática. Vamos supor que eu tenha deixado nesse ponto aqui, se eu segurar o Alt e clicar em uma dessas barrinhas, ele começa a separar, e aí eu faço, digamos, essa transição mais suave. E aí eu ganho uma máscara de luminosidade automática que eu posso ajustar da maneira que eu achar mais interessante. E aí o resultado final foi isso aqui. Foi um ajuste bem sutil só para pegar realmente nas altas luzes aqui da pedra do machado e aqui de cima principalmente. Depois eu usei um efeito de bloom bastante sutil. Quem me acompanha sabe que eu gosto muito de usar esse efeito. Basicamente, para fazer esse efeito, você duplica tudo que você tem até então, joga um Gaussian Blur muito grande
né? Vai ficar algo assim. Depois você coloca em Lighten e aí abaixa a opacidade e carrega uma curva vinculada aqui para você poder regular melhor a intensidade desse efeito, para que ele não pegue em tudo. O ideal é que ele pegue só nessas áreas aqui onde tem essas highlights mais intensas, e ele vai fazer como se fosse uma espécie de uma aura, né? Algo, na falta de uma palavra melhor para descrever, como se fosse uma pequena aura ali, né? Dando esse efeito um pouquinho mais mágico. Por último, eu resolvi fazer mais uma levada de ajustes globais, e aí eu resolvi trabalhar um pouquinho mais a intensidade da luz entrando aqui como um todo, né, a exposição da peça. E para fazer isso, em primeiro lugar, eu literalmente carreguei um ajuste de exposure e cresci um pouquinho a exposição aqui. Cuidado com esse ajuste porque ele tende a deixar a sua imagem bastante esquisita de forma bem rápida, mas no meu caso aqui não aconteceu. Eu mascarei um pouco das bordas dele, porque eu quero que ele pegue mais intensamente aqui no centro. Depois eu desaturei um pouquinho. A imagem é bem sutil, vocês não vão conseguir perceber no vídeo. E depois eu dei uma clareada na imagem como um todo, mas eu usei mais uma vez o Blend If. E na verdade só pega bem sutil aqui, ó, no centro do machado. Não sei se vai dar para ver no vídeo, mas a ideia é essa. E no final eu dupliquei isso tudo que eu tinha aqui numa imagem, né, num layer novo, e eu joguei um Unsharp Mask para trazer essa riqueza de detalhes aqui. E essa daqui é a minha imagem final, gente. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, são técnicas extremamente simples, tá? Não tem nenhuma ciência avançada aqui, não é rocket science. É muito fácil, você pode reproduzir isso aqui em qualquer peça que você estiver fazendo. O que é interessante, o que eu quero mostrar para vocês, espero ter conseguido, é esse raciocínio de trabalhar formas claras e formas escuras e como é que você, entre aspas, consegue esculpir a luz da sua imagem, trazendo um pouquinho mais de drama. Então, esse aqui era o antes, esse aqui era o depois, e é isso. Peço aí que vocês se inscrevam no canal e me acompanhem, porque eu vou lançar outros conteúdos como esse em breve. E quem puder, me siga lá no meu Instagram, @jmbrito, com 2 T's. E por lá eu posto alguns conteúdos um pouquinho mais curtos e acabo tendo um pouco mais de interação com o pessoal. Beleza, galera? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.